Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Essa história que eu vou contar hoje aconteceu com o meu pai, é uma história verídica. Portanto, alguns trechos eu vou tentar narrar do meu jeito, pois eu ainda era criança ou de repente eu nem era nascida. O meu pai que contava o tempo dos antigos, quando a gente morava no sítio que tinha aquela estrada de terra. Nós morávamos em fazendas, mudávamos muito, criávamos bastante galinhas, nós acordávamos cedo para dar milho para as galinhas, nós passava pela cerca de arame farpado quando a gente ia para a escola, muitas vezes nós nos deparávamos com as vacas também no pasto, boas lembranças de infância. Mas sem perca de tempo, vamos à história, que é uma história de suspense, o meu pai e o lobisomem. Meus pais se casaram muito jovem. O meu pai sempre foi alto, magro e tinha uma boa aparência. Ele era muito bonito. A minha mãe sempre foi de estatura baixa, porém também ela era magra. E formava um casal muito bonito. Aos fins de semana, o meu pai sempre costumava deixar a minha mãe sozinha com as crianças e ia andando a pé pelaquela estrada da fazenda até a cidade vizinha, que não ficava muito longe, e ele ia sempre aos fins de semana tocar um instrumento chamado sanfona, conhecido também como gaita. Então era já costume dele, porque ele sempre foi apaixonado por esse instrumento. Então, como de costume, ao final de semana, o meu pai ia tocar sanfona na cidade vizinha e voltava o mais tardar 5 da manhã. Ele não tinha medo, era uma estrada deserta, assustadora, uma estrada de terra. Então, um desses fins de semana, o meu pai estava voltando do baile, sozinho, naquela estrada escura. Ele tinha que caminhar também por um pedaço de asfalto, uma rodovia onde passava carros e caminhões, que às vezes batia o reflexo da luz e ficava um pouco mais claro para o meu pai enxergar a estrada. Mais assustador que era noite de lua cheia, que ficava ainda mais claro. Mas quando vinha caminhão de um lado ou carro de outro, eles clareavam e meu pai conseguia enxergar bem melhor. Foi quando meu pai estava passando por um asfalto, veio um carro e clareou lá na frente do outro lado da pista. E meu pai viu aquele vulto preto enorme vindo em direção a ele. Parecia um cachorro grande, todo preto. Foi então que o meu pai se lembrou que lua cheia era a época que apareciam lobisomens. Os lobisomens são assustadores, eles têm os olhos vermelhos, os dentes afiados e as garras também bem afiadas. Meu pai ficou muito assustado e com muito medo. Então, logo veio outro carro e o animal tinha desaparecido. Mas quando meu pai percebeu, ele estava na mesma direção que o meu pai estava indo. Então, meu pai apressou os passos bem depressa. Mas o animal não estava nem um pouco apressado, vinha tranquilamente em rumo ao meu pai, enquanto meu pai estava quase correndo de pavor. Logo ele entrou na estrada de terra que ia em direção à fazenda onde nós morávamos e ficou ainda mais medonho, pois ali era cercado por vegetação e bem mais escuro, e ali naquela estrada deserta não passava nenhuma alma viva, nenhum carro sequer, pois ali para aqueles lados só existiam fazendas. O meu pai andava cada vez mais rápido e logo ele começou a correr quando percebeu que aquele animal medonho e grande começou a andar mais rápido em sua direção. Quando meu pai avistou a nossa casa, uma casa antiga e humilde de madeira, aí ele correu ainda mais para entrar logo dentro de casa. E minha mãe sempre costumava deixar a porta da frente apoiada em uma cadeira, sem tranca. Então era só ele chegar, empurrar a porta e entrar. E o bicho cada vez se aproximava dele. Naquele momento que meu pai percebeu que o lobisomem já estava praticamente a menos de 5 metros próximo a ele, ele criou muita força e coragem e correu o mais rápido que pôde para entrar dentro de casa.
Conversar 2 vezes, meu pai empurrou a porta com tanta força que a cadeira voou longe. E assim que meu pai fechou a porta, ele olhou pela janela de vidro. Lá estava aquela criatura medonha, o lobo com aqueles olhos vermelhos. Estava ali à espera. Mas o meu pai, com a sua bravura e coragem, conseguiu ser mais rápido e mais esperto que aquele lobisomem que mais parecia um lobo. Aquela terrível criatura, o lobisomem, estava tão perto da janela que meu pai pôde ouvir o som de sua respiração ofegante. Ele chegava a babar com aqueles dentes afiados. E então parecia que ele até ouvia os pensamentos do meu pai. E o lobisomem parecia dizer ao meu pai: dessa vez você escapou, mas da próxima você não escapará. A partir daquele ocorrido, nós nos mudamos de lá. Algum tempo depois, nós fomos morar em um lugar mais habitado, onde existiam mais casas e mais próximo da cidade. Pois ali onde morávamos era muito escuro à noite e não existia nenhuma vizinhança por perto, somente a nossa casinha no meio da vegetação e no meio da floresta. E então o meu pai e minha mãe e meus irmãos ficaram muito felizes por estar mais seguros e protegidos em sua nova moradia. Alguns anos atrás, naquela época, havia muitas histórias e relatos horríveis de ataques de lobisomens. Hoje em dia, nos dias em que vivemos atuais, a história do lobisomem passou a ser uma lenda contada hoje em dia por muitas pessoas e família. E então, o que vocês acharam? O meu pai realmente foi corajoso?